Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alfenas o professor de psicologia Samuel Bueno. Ele que é da Unifenas, Campus Varginha, vai falar sobre um tema muito atual, redes sociais e saúde mental. Professor, muito feliz em te receber aqui nos nossos estúdios. Ô Poliana, a alegria é toda minha. Estou muito feliz de ter recebido esse convite para falar de um assunto super importante e cada vez mais necessário, que é saúde mental. Um assunto que está em alta e quanto mais oportunidades a gente tiver de falar e refletir sobre esse tema, estarei aqui com muito prazer para poder falar disso. Falando sobre tema importante, professor, existe uma relação, uma influência entre rede social e saúde mental? Olha, tudo aquilo que existe no ambiente externo e também as nossas questões internas acabam por afetar a nossa saúde mental. A gente está vivendo numa era em que cada vez mais a tecnologia faz parte da nossa vida e é inevitável pensar que as redes sociais têm influenciado cada vez mais nas demandas de saúde mental. E como que as redes sociais afetam a saúde mental? Olha, as redes sociais elas acabam nos afetando por várias circunstâncias, em vários aspectos. Tanto positivos quanto negativos. A gente não pode colocar aqui as redes sociais como as grandes vilãs da saúde mental, né? Tem aspectos positivos, né? São ferramentas importantes para o nosso desenvolvimento também. Porém, o que nós temos percebido é que o uso excessivo de redes sociais tem ocasionado dificuldades em relação ao sono, tem ocasionado problemas relacionados à ansiedade e também trazido certas angústias por coisas, Poliana, por exemplo, comparações em redes sociais, projeções da minha vida naquilo que eu tenho acompanhado nas redes, né? Então, de certa maneira, tem sim trazido impactos negativos para a nossa saúde mental, o uso não apenas excessivo, mas o uso inadequado das redes sociais. Professor, quando se fala em impactos negativos, existe um tempo limite para a pessoa ficar na rede social? Olha, não existe um tempo limite para o uso de tela, né? A questão ela é muito mais individual e individualizada, Poliana. Tendo em vista que, por exemplo, tem pessoas que precisam das redes sociais para poder trabalhar. O trabalho delas depende daquilo. Então, naturalmente, a pessoa vai ficar ali 8, 10 horas conectada na rede social, por exemplo. Um dos parâmetros que nós costumamos usar é a ideia do exagero, né? A pessoa precisa tomar uma certa consciência, ter uma certa consciência de que o uso dela está exagerado, tem afetado, tem trazido prejuízos. E isso, até as próprias redes sociais, os próprios aplicativos, trazem ali um medidor da quantidade de horas que a gente fica por semana, né? Então, é importante a gente trazer consciência diante disso. Que perguntas que a gente pode se fazer? Está comprometendo o meu rendimento? Está comprometendo a minha produtividade? O uso das redes sociais, o tempo que eu tenho ficado na tela ali, tem comprometido a minha convivência com os meus colegas de trabalho, com as pessoas com quem eu me relaciono, com a minha família? Né? O uso das redes sociais tem sido um ativador de mecanismos de procrastinação na minha vida? Então são estas algumas das perguntas que a gente pode fazer para poder criar um crivo se o tempo que eu tenho ficado tem sido saudável ou produtivo, ou se o tempo que eu tenho utilizado nas redes sociais tem sido danoso, não só para a minha saúde mental, mas também para a minha produtividade de uma certa maneira. Professor, em relação à rede social e crianças, eu mesmo tenho 2 filhos que ficam muito tempo na rede social. Gostaria de saber até em que ponto a rede social é benéfica ou maléfica para essas crianças hoje em dia que têm tanto acesso e também faz aí o uso da tecnologia. Eu tenho, Poliana, recebido nas últimas semanas muitas demandas relacionadas a esse tema que você está nos perguntando aqui. Eu creio que é dever daqueles que cumprem uma função paterna ou uma função materna a monitoração do acesso e da quantidade de tempo que os filhos e filhas permanecem nas redes sociais. Você bem disse que, sim, as redes sociais são benéficas, né? São fontes de conhecimento, são fontes de aprendizado, isso é algo inegável. Porém, nós temos que ficar alertas até com relação ao que nós temos vivido nos últimos meses aqui no nosso país. Os pais devem restringir, devem delimitar o uso de redes sociais dos filhos e, além de delimitar o tempo, dar um controle, dar um limite para o tempo de uso, as figuras paterna e materna também devem monitorar o que os filhos e filhas consomem nas redes sociais. Por quê?
Essa garotada, essa nova geração, eles têm uma intuição muito mais aguçada que os próprios pais. Então, eles conhecem atalhos para sites, para apps, para grupos de conversa que muitas vezes os pais não conseguem ter. Então, é muito importante essa monitoração. Por quê? Nas profundezas da internet acontece muita coisa desagradável e que pode vir a comprometer a educação e comprometer também o desenvolvimento das nossas crianças. Então, para sintetizar, Poliana, os pais devem monitorar não só o tempo que a criança fica na rede social, mas também o conteúdo que as nossas crianças têm acessado. Além de dar aula na universidade, o professor também atende em clínicas. E a procura por pessoas dependentes das redes sociais, dependentes da tecnologia, ainda é grande, professor? Poliana, esse tipo de demanda tem aparecido com cada vez mais frequência nas clínicas de psicologia, né? A grande maioria delas vem na forma da queixa de que as pessoas têm procrastinado por ficar demais nas redes sociais. Porque cá entre nós é tentador, né? Você está ali vendo a vida de outras pessoas, vendo algum conteúdo interessante, vendo um vídeo e, como nós estávamos conversando até agora há pouco, antes da entrevista começar, o próprio algoritmo das redes sociais, eles nos induzem a ficar cada vez mais ali. Então, as demandas relacionadas à procrastinação, à angústia por exemplo, se comparar com outras pessoas. Nós, por exemplo, está todo mundo viajando, está todo mundo muito feliz na rede social e eu estou aqui passando por dificuldades. Sim, essas demandas têm aparecido cada vez mais nas clínicas. E curiosamente, Poliana, nós analisamos os aplicativos, os gadgets, como se fossem uma extensão do nosso corpo. Então o celular ele tem sido uma extensão do nosso corpo. E o que acontece, por exemplo, quando as pessoas esquecem o celular? Em casa, por exemplo. Causa ansiedade, causa um transtorno. Por quê? Cada vez mais, não só os apps, mas também os gadgets, os aparelhos, eles têm se tornado uma extensão do nosso corpo. E isso acaba produzindo demandas relacionadas à nossa saúde mental. E nós achamos super normal ficar ali nas redes sociais, principalmente assim, eu tenho um tempinho aqui, rapidinho, vou ver vídeo. Mas quais são os sinais que nós devemos ficar atentos para falar assim, não, agora eu tenho que procurar uma ajuda de um profissional? Olha, eu creio que o primeiro sinal que aparece como um alerta para a gente procurar um profissional da saúde mental para poder buscar simplesmente uma avaliação que seja, é aquela angústia que vem ou aquela dúvida que vem, será que está demais? Será que isso tem me afetado? Então, essas são perguntas que a gente sempre tem que estar fazendo a nós mesmos, né? E se essa pergunta vier carregada de uma resposta que traz uma certa angústia, que traz uma certa ansiedade, que traz uma certa insegurança, então eu creio que seja o momento de você buscar uma avaliação psicológica, uma avaliação com um outro profissional da saúde mental. Professor, com certeza é um assunto muito extenso, depois também tem relação também a questão amorosa, que também términos, né, de casamentos, namoros, em relação à rede social. Mas eu sei também que no seu Instagram você sempre está tirando dúvidas, né, do pessoal em relação a isso. Gostaria que você deixasse suas redes sociais também, para o pessoal ter mais acesso às informações. Ô, Poliana, com muito prazer. Lá é um canal aberto para todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre saúde mental, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e também pode enviar dúvidas que com o maior prazer, nas minhas disponibilidades, eu acabo respondendo. É só me seguir lá no Instagram, @samuelbueno.psi, de psicólogo, samuelbueno.psi.